Vocês fizeram pessoas perfeitas, sublimes E brutas. e brutas. Desde uma época pra cá, se eu não me engano, desde o trabalho com a Déia Lawler pra cá, vocês têm prestado uma maior atenção com a dramaturgia. E eu queria vos falar sobre isso. Então, curiosamente, a gente já estava falando da praça desde que a gente chegou, né? Nosso primeiro espetáculo era o Retábulo para Avareza, Luxúria e Morte, do Valle Inclán. O que era esse espetáculo? Você assistiu. Homens faziam mulheres, mulheres faziam homens. Eu fazia Pepona, enfim, a gente invertia os papéis. E, na verdade, a gente já estava, de forma absolutamente inconsciente, etc., dialogando com a praça, que tinha, sobretudo, as e os transexuais transitando por esse espaço. Nosso segundo trabalho foi o De Profundis, que falava sobre os excluídos, né? Então, sobre os moradores, o pessoal do tráfico que frequentava a praça. Nosso terceiro trabalho, daí eu acho que é o mais importante, foi o Transex, falando das transexuais, daí sim, das e dos, porque eu acho não, o René, que é personagem transex, é o primeiro protagonista transexual masculino da história do teatro brasileiro. A gente tem várias transexuais femininas, mas masculino ele é o primeiro. E ainda, depois de muitos anos, quase 20, um dos poucos não se escreveu sobre transexuais masculinos. Enfim, esses três espetáculos eles acontecem antes da Déia. Quando a Déia chega com A Vida na Praça Roosevelt, que daí é 2005, a nossa vida realmente faz uma grande revolução, porque quando a gente conceitua isso, é quando isso tudo fica óbvio, fala, nossa, a gente chegou aqui trabalhando com um retábulo, Valle Inclán, eu fazia uma mulher, tinha não sei o quê. A gente já estava, de certa forma, dialogando já com a praça, mas de forma ainda não consciente, ainda não estratégica. Mas quando a Déia nos apresenta o texto A Vida na Praça Roosevelt, é um divisor de águas na nossa vida. Porque é a maior dramaturga hoje, desde esse momento já era, da Alemanha viva, falando sobre a Praça Roosevelt, falando sobre o nosso trabalho, mas sobretudo nos mostrando uma poética da dramaturgia. A gente fala, caramba. Então, a influência da Déia ela é muito, muito, muito forte no nosso trabalho. Se você for pegar os nossos textos, a Trilogia das Pessoas e agora o Mississippi, porque eu acho que a palavra talvez não seja fragmentação. Não sei se a gente trabalha um teatro fragmentado, eu acho que a gente trabalha um teatro narrativo. E daí é diferente, porque daí você não cai, aspas, itálico, na distorção do pós-dramático que a gente... Não, a gente faz teatro narrativo, nos interessa esse diálogo com o contemporâneo, com o meu entorno, e daí eu acho que as coisas acabam fazendo sentido. Não, conta uma história mesmo, essa preocupação que eu acho de vocês. Exatamente. Então eu acho que a Déia, lindo, é isso. A Déia nos ensinou a contar histórias. Então, que é o mais bonito da obra da Déia, né? Então é um roteiro sempre parte de um roteiro caracol, circular. Então surge uma personagem, depois surge outra, não sei o que, né? E em algum momento tudo faz sentido e todos estão vivendo e contando através de fragmentos, obviamente, mas contando uma mesma história ou uma grande história, né? A Déia deu isso pra gente. Então, descobri que a gente pode contar história. Então, que um recorte de jornal ou uma coisa uma história que me contaram, ela pode virar poesia, ela pode virar dramaturgia, e eu posso trabalhar com isso. É sempre utilizando um fato real para transformar ele em ficção.
Exatamente. Todas as histórias, por exemplo, vamos falar do Mississippi já que a peça está em cartaz e tal. Todas as histórias que a gente tem ali tem aproximação com a realidade. Não necessariamente, e é bom pensar nisso, não é um teatro documental, porque ele é por natureza ficção, né? E eu acho isso importante porque são histórias que histórias que a gente ouviu contar, histórias que a gente presenciou de alguma forma. Então a gente traz tudo isso, mas ainda nesse lugar. Mas, por exemplo, o Mississippi, eu conheci um Mississippi que tem esse nome por causa de uma canção que tocava quando a mãe conheceu ele. E a gente traz isso para a peça, e Mississippi é uma das personagens desse trabalho, mas o Mississippi não ficou 15 anos na praça, o Mississippi não teve um cachorro, o Mississippi... Daí a gente vai se utilizar de ficção para poder contar a história desse Mississippi. Mas, por exemplo, existiram durante muito tempo muitos suicídios na praça, muitos. A gente até coloca no texto que chovem corpos na praça, existem chuvas de corpos, e isso eram textos, frases que a gente ouvia lá no início dos anos 2000, porque, sei lá, mensalmente tinha mais de um suicídio na praça. Curiosamente e tristemente, isso voltou a acontecer. Ultimamente tem acontecido muito suicídio. Os homicídios. Sabe aquele que tem dois personagens, meio que são os que vão livrar a praça de sujeitos, por exemplo, os pobres. É inspirado em fatos reais também. Por exemplo, quando a gente ensaiava Mississippi, um dia apareceu o corpo de uma moradora de rua dentro da caçamba em frente ao Cultura Artística. Isso a gente presenciou. Nunca se soube quem matou, nem a identidade daquela pessoa. Então, a gente estava no meio dos ensaios e a gente imaginou que a gente tinha que contar isso, né? Os assassinos da peça, eles não existiram na Praça Roosevelt, mas a gente foi fazer pesquisas e a gente encontrou muitos no Rio, em São Paulo, em Curitiba, aconteceu um agora, eu acho que é São Bernardo, não foi? Que um empresário lá matou um morador de rua porque não queria que ele ficasse, que atrapalhava os negócios do restaurante dele. Então, isso são coisas que acontecem o tempo inteiro. Então, essas duas personagens da peça, elas não viveram na Praça Roosevelt, a gente não conheceu elas, mas a gente leu montes de histórias na internet de fatos parecidos em várias capitais do Brasil, por exemplo. De uma certa forma, vocês utilizam também isso para falar da violência atual, por exemplo. Uma coisa bem... Por exemplo, uma pessoa que tem porte legal de arma pode muito bem matar quantos mendigos ele quiser. E acaba fazendo isso, né? Por exemplo, inclusive na peça... Se talvez alguém fosse matar moradores de rua, não sei, é uma suposição. Talvez não fosse com montes de tiro. Na peça a gente coloca um monte de tiro e é exagerado, propositalmente exagerado, para a gente lembrar que o porte de arma está sendo liberado no país, né? Então, a gente se utiliza assim. Eu acho que essa peça, por exemplo, dialoga pra caramba com o momento político do Brasil, né? Porque existe uma linha conservadora crescente cada vez mais e crescendo cada vez mais, que nos coloca em prontidão, nos coloca em choque, porque a gente fica assustado com essas pessoas, com o tipo de pensamento que elas têm, mas a questão da higienização, né? Ou seja, para eles, a gente artista, ou a gente que está aqui, movimento artístico da Praça Roosevelt, eu não sei se eu posso chamar assim, mas enfim, a gente limpou, a gente fez o trabalho sujo, a gente tirou a criminalidade, a gente tirou as travestis que viviam aqui muito felizes antes da gente, a gente fez uma puta limpeza, e agora nós não interessamos mais a eles.
Então agora eles querem que a gente saia, né? Nós somos o lixeiro da sociedade. A gente organiza a festa, mas no final eles não vão nos chamar para essa festa. A gente vai ser proibido de... Ou meu pai era pedreiro, né? E constrói uma casa linda, mas ele nunca vai poder entrar nessa casa. Mas para construir vão precisar dele. É um pouco como eu vejo a gente, e é um pouco o que está colocado na peça, né? A partir de algum momento a Praça Roosevelt era intransitável, hoje ela é um lugar seguro, nós não temos problema de criminalidade na praça, assim, e daí os artistas, as pessoas não interessam mais a esses moradores.